Olá, meus prezados. Vamos iniciar aqui mais uma gravação de aula, né? Aula de número 8, né? Tensões no solo. Nós vamos entrar, então, aqui agora numa parte que seria uma parte mais específica, né, da mecânica do solo, um aprofundamento maior e também uma das partes principais, né, que motivou, inclusive, a criação dessa disciplina na engenharia. Então, a partir de agora, a gente vai ver então, aí uma mecânica de solos mais aplicada mesmo. Tá? Essa aula, provavelmente, nós vamos dividir ela também em duas partes, né? São dois vídeos, para evitar um vídeo muito extenso aí para vocês, tá bom? Então, vamos iniciar aqui essa nossa aula de hoje. Vamos aí, vamos começar aqui. Tá? Então, gente, tensões no solo. Tensões são aplicadas ao solo por diversos mecanismos, né? Principalmente obras que são realizadas em cima dele, em cima do terreno. Mas até o próprio solo ele também tem peso, né? Nós sabemos, nós vimos isso aí, ele tem a densidade dele, né? Então tem um peso que ele provoca, né? Uma pressão aplicada nas camadas inferiores. Então nós vamos estudar essas tensões que são aplicadas. Nós sabemos lá na engenharia, que nem todo mundo que já estudou resistência a materiais, todo o corpo que sofre uma solicitação, né, uma carga, por exemplo, ele tem a deformação como resposta, né, de acordo com a carga aplicada, obviamente. Né? E com o solo não é diferente. Né? Essa magnitude de deformações, né, depende do quê? De algumas propriedades daquele material que nós estamos estudando, como as propriedades elásticas e plásticas. Né? E, então, é importante ter esse conhecimento, né, no caso do solo, das tensões que atuam nele, né, essas tensões atuantes, para que nós possamos estudar o comportamento das obras de engenharia, para verificar se vai ter alguma deformação que possa provocar um dano estrutural na obra. Né? Sabemos que existem obras que já são feitas já prevendo uma deformação. Né? Vocês não pensem aí que quando você vai trabalhar com solo, que o solo, toda obra que você for fazer, não pode ter deformação de jeito nenhum. Não, não, tem muitas que você prevê a deformação, é tudo calculado. Se passar daquele limite, né, de segurança, passar daquilo que foi calculado, né, aí sim existe um problema. Vou dar até um exemplo que tem numa lista de exercício aí, no exercício que nós temos aí, na lista, no caso de um aterro, quando você faz um aterro em cima de uma camada ali relativamente compressível. Então, você coloca aquele aterro, imagina então que aquela camada embaixo ela vai sofrer uma deformação, né? Vai ser comprimida. E, então, nós calculamos o quanto que ela vai ser comprimida para verificar a altura do aterro. Vamos supor, então, que ela vai ser comprimida ali vamos botar um número de 30 centímetros. Se você queria elevar o nível para 2 metros de altura, né, acima daquele nível inicial, você tem que jogar, então, 2,30 metros para reduzir 30 centímetros e ficar num valor de 2 metros. Então, gente, vocês observem aí que existem obras, sim, que vão ter uma deformação e não é problema nenhum, tudo calculado. Só se fugir daquilo que era previsto, né, tiver uma deformação muito maior, né, aí realmente pode ser um problema. Tá? Tudo tem que ser observado. A gente não vai, obviamente, aprofundar nesse estudo, né, de como faz o acompanhamento dessas obras, a gente vai só fazer alguns cálculos, talvez, para verificar o quanto que vai deformar, né? No caso aí que a gente está falando é o recalque, né? O termo que a gente usa, a gente vai ver na próxima aula. E, então, esse é o máximo que a gente pode ver, o cálculo do recalque. Tá? Agora, tem uma coisa interessante, os solos eles não são um meio praticamente sólido como é o aço, né, a madeira.
ele tem partículas que são unidas ali, né, por meio de forças de coesão, né, até atração pela água, né, que são forças de adesão. Então, é muito complicado estudar o solo, né, em relação a outros materiais. Então, a gente vai ver aí que nós temos que fazer umas análises mais complicadas, né? A tensão, gente, a gente sabe que a tensão é força sobre área, né? A gente tem aí, então, o módulo da força sobre a área, né? O módulo da área. Dentro do limite é assim que a gente então define então, a tensão aplicada ao corpo, né? No caso aí, ao solo, né? E nós temos, então, que verificar, no caso do solo, o estado de tensões em cada ponto, né? Como são partículas individuais, então você vai ter ali uma matriz enorme, né? Uma matriz simétrica de 9 componentes, né? Para destrinchar essas tensões aplicadas de partícula para partícula. Certo seria isso, né? Obviamente que a gente não faz, porque aí seria uma matriz muito complexa. Imagina você pegar ali milhões de partículas num determinado recipiente e você determinar todas as interações de força entre elas. Então, a gente faz como se fosse um tensor de tensões mais simplificado. Como ali, inclusive, eu acho que está dizendo aqui, né? É um tensor mais simplificado. Então, você faz a estado de tensão em um ponto, representando construções gráficas como o círculo de Mohr. Então, você pode representar esse estado de tensões como sendo ali, por exemplo, uma representação gráfica. Você faz um geral e não um ponto a ponto. Tá? Acho que deu para entender isso aí. Né? Tem que tomar cuidado, né? Porque quando a gente fala dos vazivos, né? Eles não suportam tensões cisalhantes. Né? Tanto o ar quanto a água não suportam tensões horizontais, né? São chamadas tensões cisalhantes no solo. E, no caso da água, aí sim, a água ela recebe carga vertical. Né? O ar a gente sabe que não recebe, mas a água consegue receber a carga vertical, ela recebe. Tá? A horizontal, não. Olha só, gente, o que eu estava falando. Se ele for decompor força a força, olha só, a interação dessa partícula com essa partícula aqui, ó, a força aplicada nesse sentido. Aqui também, mais ou menos aqui nesse sentido. Já aqui, a força aplicada dessa partícula para a partícula de baixo nesse sentido. Então, olha só, não tem jeito, né? Fazer isso aí. O que nós fazemos, então, é determinar como se fosse uma área total de contato. O somatório de forças normais sobre essa área vai te dar a tensão chamada vertical, né? Nós chamamos aqui de sigma, né? Letra grega, sigma. E no caso das forças tangenciais que nós chamamos, né? São aquelas forças horizontais, o somatório delas sobre a área a ser considerada, uma área que nós vamos considerar, né? A área de contato, nós temos então as chamadas forças cisalhantes. Então, seriam forças não, tensões cisalhantes, desculpa, que é tal, né? A letra grega tal, então que vai representar aí a tensão na horizontal. Então, a tensão na vertical, né? Nesse sentido aqui, na vertical, né? Nós temos então sigma, tá? Essa letra grega aí, ok? E no caso, quando a gente for estudar as tensões na horizontal, o tal, ok? Que é a tensão cisalhante. Tensão normal, né? Tensão vertical e tensão cisalhante. Bom, nós temos dois tipos, anotem aí, dois tipos de tensões aplicadas ao solo. A primeira que nós vamos ver nessa parte da aula, né, são as primeiras, né, são as chamadas tensões geostáticas. Né, são aquelas provocadas pelo próprio peso do solo, né, devido ao peso do solo. Existem outras tensões que são chamadas acréscimos de tensões, que são tensões chamadas de cargas externas, provocadas por cargas externas. Que isso são as tensões então, que vão vir de obras construídas pelo homem. Tá? Então, são dois tipos de tensões aplicadas. Nós vamos ver agora, nessa aula de hoje, só as tensões verticais. Tá?
Então, vocês podem botar aí tensões verticais, podem ser divididas em duas partes, né? Tensões geostáticas e as tensões por cargas externas, que nós chamamos de acréscimos de tensão. Tá bom? Vamos ver aqui se está tudo ok. Bom, no caso, então, das tensões geostáticas, nós temos 3 tipos de tensões geostáticas. Eu vou marcar aqui para vocês. As chamadas a tensão efetiva, tá? A tensão efetiva, eu vou até fazer aqui com um amarelinho que é melhor. A pressão neutra e a tensão total. Vamos ver quem é cada uma aí dessas aí para a gente entender melhor. Primeiro, então, eu vou pedir para vocês começar com a tensão total, que é a última, é a soma das duas anteriores, tá? A tensão total é a soma, a tensão efetiva e a tensão neutra, ou tensão neutra, pessoal. Nós usamos a representação de sigma, sem nada, né, para a tensão total, e a tensão efetiva, que é a tensão aplicada pelas partículas sólidas do solo, né, pelos grãos, as tensões que são transmitidas de partícula para partícula. Nós também usamos sigma, só que, olha, observe aqui, eu tenho né, uma perninha em cima aí, nós chamamos então de sigma linha, tá? Uma espécie aí de grafismo. Eu realmente esqueci o termo né, dessa representação aí. Então, a gente chama de sigma linha, a tensão efetiva. A pressão neutra é aquela provocada pela água, transmitida pela água, aplicada pela água ao solo. Nós chamamos de Mi, é outra letra grega também. Então, nós temos a tensão total, sigma, que é igual à soma de sigma linha, que é a tensão efetiva, das partículas sólidas, transmitida pelas partículas sólidas, né? E mais o valor da pressão neutra, que é Mi, a pressão aplicada pela água. Aqui tem alguns princípios das tensões efetivas lá do nosso criador, né, da mecânica de solos, do Terzaghi, né, o pai da mecânica de solos. Aqui falando, né, a questão da soma, né, para obter a tensão efetiva, né, no caso de solos saturados. Uma coisa interessante, eu não falei, quando o solo não está saturado, a pressão neutra é igual a zero. A pressão neutra só existe, obviamente, quando você está com o solo cheio de água, né, saturado. Quando o solo está úmido, né, apenas úmido, por exemplo, a pressão neutra tende a ser um pouquinho negativa, mas aí é irrelevante para os cálculos, então a gente considera zero, tá bom? E outros dados aqui, a gente vai falar também durante as aulas síncronas, então vamos avançar para a gente ver alguns dados importantes aqui. Primeira questão aí dos cálculos, né? Como é que nós calculamos essas tensões, gente? Bom, a tensão total, nós podemos obtê-la por meio dessa fórmula aqui. Ó. Vou explicar bem, nós já vimos esse termo aqui, né? Que é o gama. Né? O que é o gama, gente? É o peso específico total do solo. Lembra lá? Você pode obter o gama fazendo o quê? Pegando a massa específica, né, ou densidade total do solo, multiplicando pela aceleração da gravidade. Então, vai tornar em peso. Vai sair de massa para peso. Bem simples. Né? Então, se o solo, fazendo assim um cálculo bem superficial, tem uma densidade de 1,3, é um exemplo, quilos por decímetro cúbico, né, ou quilos por litro. Qual que é o seu peso específico? Só multiplicar por 9,81. Ou arredondando para 10, a gente usa muito para facilitar esses cálculos aí, arredondar para 10. Então, 1,3 vezes 10 dá 13. 13 quilonewtons por metro cúbico ou 13 newtons por decímetro cúbico, tá? Seria o peso específico.
Então, gente, nós vamos fazer esse cálculo aqui. Preste bem atenção, é o peso específico vezes Z. O que é Z? É o tamanho da camada que nós estamos estudando. É a altura dela. No caso aqui, ó, vocês podem observar, nesse caso nós temos 3 camadas nesse solo aqui. Como que seria, então, o cálculo para essa camada aqui? Olha lá, está aqui do lado, né? Tensão efetiva é igual a γ1 vezes H1. Ah, professor, mas por que ele botou efetiva? Porque o solo não está saturado. Então, a tensão efetiva é igual à tensão total. Então, vai ser a mesma forma, porque o μ é igual a zero. Tá? Às vezes, os livros aí eles gostam de confundir para justamente a gente trabalhar o raciocínio, tá, gente? Às vezes eles fazem essas mudanças aí para poder justamente trabalhar o raciocínio. Se o μ é igual a zero, né, pressão neutra é igual a zero, a tensão total é igual à tensão efetiva, então você pode usar a fórmula aí da mesma maneira, tá bom? E aqui até botei, né, como é que é o cálculo vocês lembrarem do peso específico. E nesse outro caso aqui, ó, que nós temos o nível d'água. Olha o nível d'água onde está, está no ponto B. Estou querendo achar aqui, achei. Aqui o nível d'água, tá? Estava procurando certinho. Então, a camada inicial, a primeira camada, ela está apenas úmida, provavelmente, né? Eu creio que não esteja seca, pô, né? Então, ela está úmida. Como que é o cálculo? Então, agora vamos ver aí que vai ter diferença, né? Da pressão, a tensão total, né? Sigma. Outra coisa que eu não falei, na superfície, obviamente, então no ponto A aqui, na superfície, tudo vai ser igual a zero, né? Porque não tem nada acima. Se tivesse algo acima, então a gente botaria o valor do que estaria em cima aí, somando aí, né, nessa camada aí, tá? Já no ponto B, olha aqui, ó, então você tem a tensão total, gama vezes H, né? Gama vezes Z, como nós vimos na fórmula. Z é a altura, né, da camada. Então, a altura dessa camada é H1. Então, gama T, é o gama dessa camada, vezes H1. Só está exemplos aí sem número nenhum, para você entender. E qual vai ser a tensão efetiva? Como a pressão neutra é igual a zero, como nós vimos anteriormente, vai ser igual à tensão total. Agora, no ponto C, você tem que calcular primeiro a pressão neutra, porque agora nós vamos ter a pressão neutra. Pressão neutra, não sei se eu botei a fórmula aqui, eu botei sim, ó, aqui atrás. É o gama da água, que esse praticamente não muda, a gente sempre considera aí, ó, 10 kN por metro cúbico, considerando a massa específica da água igual a 1 quilo por litro, né? Muito dificilmente sai desse valor, varia com a temperatura, mas sempre 0,99, 1,003, né? Então, não varia muito isso aí, não. E considerando também a aceleração da gravidade 10, né? Não 9,81. Quem quiser usar o valor 9,81 pode, mas muitos livros já usam o valor 10, que não tem muita diferença nesses cálculos aí, não, tá, gente? Pode usar o 10 para facilitar perfeitamente. Então, nós calculamos então, primeiro a pressão neutra, né? Depois a gente vai calcular, então, olha aqui, a tensão total. Tem que tomar o cuidado que você tem que somar a tensão total que chegou da camada superior, já foi calculada, está aí na fórmula, mais a dessa outra camada aí. E temos a tensão efetiva, que é calculada com essa fórmula aqui. Ô, gente, aí surgiu esse gama sub aí, tá vendo esse gama sub? Vou até botar uma setinha aqui. O que é esse gama sub? Nós já vimos ele lá atrás. É o nosso peso específico submerso, tá? Submerso. Então, gente, como que é obtido, né? Nós já falamos lá no início, lembra no início da disciplina que a gente falou? Vamos ver lá no capítulo de tensões
esse fator aqui a gente nem vai falar sobre ele agora, que é o peso específico submerso, ou gama sub, né? O peso específico submerso é a diferença do gama sat, né, que é o saturado, né? O peso específico saturado, menos o da água. Então, você pode calcular, né, o peso específico submerso para fazer a determinação da tensão efetiva, nessa fórmula aí, fazendo gama sat menos gama da água. Tá bom? O gama da água nós vimos que é mais ou menos 10 quilonewtons por metro cúbico, né? Então, gente, pode ser determinado e calcular. Mas quem quiser fazer também a fórmula mais simples, né? Você calculou já tensão efetiva e tensão neutra, usa lá a fórmula lá, está no TESAG, né? Como é que é? Tensão efetiva é tensão total menos pressão neutra. Ficou para fora aqui, ó, do limite da, né? Vou botar aqui embaixo. Tensão efetiva é igual a tensão total menos pressão neutra. Tá? Bem simples. Você não precisa usar o gama submerso aí. Mas tem que tomar cuidado que, às vezes, o exercício te dá o valor do gama submerso, como você está vendo aqui. Ó. Aí, quando você tem esse valor aqui, tem duas alternativas. Ou você transforma ele para gama sat, foi até o que, né, foi feito aí. Como é que transforma para gama sat? Você soma com o valor do gama da água, peso específico da água, tá bom? Então, tem que tomar cuidado aí com esses detalhes aí, denominações, tá? Aí eu gosto de botar para vocês, eu vou fazer isso também na aula sigla, sempre o seguinte, ó, para a determinação, eu vou botar aqui em cima, para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Para a determinação da tensão total, você vai usar toda vez que tiver gama sozinho, ou gama T, né, que é gama total, que é a mesma coisa, é a representação de cada livro, ou, né, peso específico saturado, né, o gama sat. Toda vez que tiver um desses três tipos aqui de denominações, que é a mesma coisa, tá? Tudo é a mesma coisa, o peso específico total. A diferença do peso específico total para o peso específico saturado é que o solo está saturado, mas é a mesma denominação, tá? O mesmo fator, né? Determinado, mesmo cálculo. É o peso total de água dividido pelo volume total. Só que, no caso do gama sat, está saturado. Só isso. A diferença é só essa. E quando você quer calcular, então, a tensão efetiva, você usa o quê? Só usa o submerso, só quando tiver submerso, que aí você pode calcular a tensão efetiva. Caso você queira, não quero usar, não entendi isso bem, não tem problema. É só você pegar, transformar gama sub em gama sat. Só botar mais o valor do gama W ou gama A, depende aí da nomenclatura, é a mesma coisa, é a peso específico da água. Então, você soma mais 10 ao gama sub, você vai ter o valor da água. No caso, quando você está na unidade de quilonewton por metro cúbico. Outra coisa interessante desse exercício aí, ele não está usando, como a maioria dos exercícios usam, a unidade quilonewton. Eu mesmo, na prova, né, todos os exercícios que eu faço, eu uso a unidade quilonewton por metro cúbico. Né? É mais usual, o sistema internacional usa mais essa unidade. Ele aqui está usando uma outra unidade, que é tonelada-força por metro cúbico, que é bem simples também. É só você pegar o valor de quilonewton por metro cúbico e dividir por 10. Aí te dá tonelada-força por metro cúbico. Tá? Mas é só para vocês tomarem cuidado aí na hora de estudar, ter essa atenção aí. Tá bom? Então, ficamos aí nesse cálculo das tensões geostáticas, né? Algumas definições aí também explicando o que a gente acabou de falar. Olha aí como é que determina, por exemplo, o gama sub, né? É o gama sat
menos o gama W. Se você quiser, então, transformar o gama sat em gama sub. Mas eu quero transformar gama sub em gama sat. Como eu falei, bem fácil. Só você pegar o gama sub e somar com o da água, tá? O peso específico da água. E, lógico, consideramos em torno de 10 kN por metro cúbico. A maioria considera esse valor aí, tá? Nós falamos que tem também as tensões horizontais. Nós não temos só tensões verticais, não, viu, gente? Nós também temos transmissões de partícula para partícula, projetando, então, na horizontal também, que são as chamadas tensões cisalhantes, né, que nós vamos ver em outro capítulo. No próximo capítulo, a gente vai falar, né, sobre essa questão aí da tensão cisalhante. E também tem o empuxo, né, que é essa transmissão que vai ser considerada, então, nessa transmissão da tensão horizontal. Mas esse aí a gente vai ver lá no capítulo de estados de tensões. Nós vamos deixar isso para depois também, só fica aí o registro. Existem as tensões horizontais, nós chamamos também de impulso do solo, que é calculado aí de acordo com o coeficiente de impulso. Nós vamos ver mais adiante. E só para finalizar essa primeira parte, essa questão aí do conceito de tensão efetiva, né? Só para vocês entenderem, né? Quando que existe a transmissão efetiva de carga para o solo. Imagine você tem uma esponja dentro da água, está no nível da água, o nível da água está na esponja, melhor dizendo, né? Se você elevar o nível da água, vamos supor que você vai colocar aí, como está aí no exemplo, ele está botando uma pressão a mais de 1 kPa nessa esponja, mas é com água, você elevou o nível da água, né? Seria essa situação aqui, ó. Olha aqui, ó. Você elevou o nível da água. Nesse caso, não vai ter deformação na esponja. Pode fazer essa experiência aí. Vai ficar na mesma altura da esponja, né? Pode ter alguma pequena deformação, mas dificilmente. Por quê? Porque a água está conectada com todos os vazios dentro da esponja. A esponja está simulando o solo, né? Os poros do solo. Então, a água está conectada, então ela, na verdade, mantém e até ajuda a ter essa estrutura e manter essa estrutura da esponja. Agora, se ao contrário, se ao invés de você colocar 1 kPa de água, né, de peso de coluna d'água, você colocar um peso, né, de 1 kg, de 1 kPa, né, em cima, né, dessa... Vou botar 1 kg aqui, então, né? Está aqui já a segunda opção, né, dessa esponja. Aí você vai ter o quê? Você vai ter uma tensão efetiva. Você vai ter uma deformação da sua esponja. E no caso do solo, você vai ter uma deformação do solo. Obviamente, se o solo não resistir àquela carga que está aplicada, ele vai deformar. Então, entenderam a diferença de tensão efetiva e pressão neutra? A tensão, quando ela deforma, né, quando ela é transmitida de partícula para partícula, ela, então, é uma chamada de tensão efetiva. Quando você não tem essa deformação, não tem essa transmissão, você tem só o acréscimo de água ali, né, o nível da água, aí então é chamada pressão neutra, tá? Então é isso, gente. Só depois vocês vão dar uma lida nessa questão aí do conceito da tensão efetiva, tensão neutra. E nessa segunda parte, agora depois, né, daqui a pouco, na segunda parte, né, o outro vídeo, eles vão tomar um cafezinho aí, né, para poder dar uma respirada. Aí nós vamos, então, começar a falar sobre os acréscimos de tensão, tá? Que são as tensões provocadas por cargas externas. Tá bom, pessoal? Então, vamos parar por aqui. E daqui a pouco vai ter um outro vídeo lá, da segunda parte dessa aula.